E a Terezinha entrou, fia? Tinha. Cadê você, doida? Não entrou, não. Ah, Terezinha. Tá bom, vambora. Robson, Érica. Ai, obrigado, Amanda. Meu aniversário. Esqueci que era meu aniversário hoje. Olha o Lelé. Valeu, turma. Olha, eu estava realmente agora, nesse exato momento que eu li a mensagem da Amanda, eu falei, meu Deus, véi. Véi não, né, pessoal? Experiente, né? Obrigado, viu? Carinho de vocês. Esse tempo de pandemia, né, pessoal? Eu sei, eu tenho lido muito a respeito. A gente sente um pouco de depressão, né? De medo, medo da morte, medo do desemprego, medo do que vai virar o mundo, né? Mas é tão bom sentir o calor de vocês. Vocês não têm noção do quão me faz bem para a cabeça voltar da aula, né? Embora eu esteja vivendo um momento ímpar na minha vida, porque estou muito feliz lá no sítio, plantando abóbora, dando de galinha, de pato, mas essa atividade, ela é melhorada, vamos assim, com a atividade intelectual, né? Então, eu gosto sempre de estar lendo, de estar vendo julgados, de saber o que está acontecendo no mundo. E é um privilégio estar aqui, porque o calor de vocês minimiza um pouco essa situação da realidade tão dura que a gente está vivendo no mundo, né? Eu, às vezes, a Amanda diz que está cuidando de galinha também. E não é legal, Amanda, assim, e às vezes eu fico ali parado pensando, meu Deus, a fome, né? Porque aqui ainda tem um agravante no Brasil, né? Que é a questão ambiental, né? Estão destruindo com o planeta e o Brasil entrou nessa vibe horrorosa. O meu estado aqui está sofrendo muito com queimadas. Eu estou lá aguando planta e pensando na água que vai acabar, sabe? Então, estar com vocês é uma forma de intelectualmente me manter ativo e intelectualmente me manter aquecido, né? Saber que do outro lado tem a turminha doida, que tem a Terezinha, que só de lembrar dela já me acalma o coração, o Robson, a Érica, o Igor, Rilmar, Amanda Justiça, aquele doido lá, o Eurípides, né, doido? A Paloma, a Beatriz, enfim, obrigado, viu, pessoal? Carinho de vocês aquece o meu coração e o meu dia, porque hoje aqui tá frio. Essa noite, essa madrugada ventou muito lá no sítio, dava até medo, as árvores, os coqueiros em volta da casa, parecia que ia cair tudo. Deus é mais. Né? Ser lembrado de forma tão carinhosa, demais. Adoro. Vocês lembram de mim e eu lembro de vocês. O Eurípides disse que vai vir aqui, depois, doido, quando descobrir a vacina. Aí eu te vacino, você fica lá em casa. Você e quem estiver me ouvindo aí. Mas tem que acabar essa doideira. E tiver comprovado, né, que essa vacina é eficaz. E não pode ser a vacina russa, por favor. Nada contra, não é xenofobia, mas eu acho que tem que testar um pouco esse trem aí, né? Pelo amor. Ai, turma. Vamos lá. Olha só. Saudades também. Sinto saudade de todo mundo. Da Rosana, a professora Rosana, que eu encontrava ali no café e eu enchia muita paciência dela, ainda continuo enchendo. Adoro. Ah, então, vem visitar um tio, mas depois da pandemia, doido. Olha o Eurípides já querendo, rompendo o isolamento social. Sossega o periquito aí, só em janeiro, quando começar a vacinar o povo. Então vamos lá. Olha só. O que eu mais preciso, pessoal, é que vocês entendam. Valdirene, valeu.
Você dorme em todas as aulas. Pelo amor de Deus, isso é um segredo de justiça. Ah, tá, o doido disse que só vem aqui depois que acabar o curso. Então não vou deixar você de DP, tá? Show corona, é isso mesmo. Valdirei, na internet tá ruim, tá esquisito. Eu também acho que tem delay, né? Mas com paciência, a faculdade vai migrar logo para o novo modelo. A gente já está fazendo teste, já estamos começando a aprender, né? Para não ter problemas. E problemas sempre vai ter, né? Infelizmente é Brasil, né? A gente não pode esquecer que, embora a gente tenha vivido o sonho de primeiro mundo, nós somos. Tem alguma coisa abaixo de subdesenvolvido, né? Nós estamos no inferno, né? Sub e abaixo, só o inferno mesmo. Próximo churrasco eu vou, mas tem que ter achado. Eu pego um avião, mas tem que ter achado a cura, né? Mas eu vou, mas só depois de acabar a doença. Né? Vamos combinar assim, ó. Vocês estão no 10º semestre, o ano que vem tem festa de formatura, não tem? Aí causa na formatura. Então, pronto, acabou, fechou. Eu vou para a formatura. Beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. O que eu preciso muito, esse é o pulo do gato. Preciso muito, muito, muito que você saiba. Quando se tratar de pagamento em quantia em dinheiro, devido pelo governo federal, estadual, Distrito Federal, município, não interessa, pessoal. O governo é diferente de nós. Quando eu devo para o Eurípides e o Eurípides me cobra, eu vou lá e pago, tenho dinheiro. Se o Eurípides quiser, ele pode entrar na justiça e cobrar o Vaner. E o juiz vai mandar o Vaner pagar. O juiz pode, pessoal, até dar uma tutela antecipada. Pensão alimentícia é uma dívida. O juiz dá a tutela antecipada para pensão alimentícia, para dar dinheiro para a criança comer. Se eu causei um acidente, né? Imagine que eu tenha atropelado o Eurípides e ele fica possibilitado de trabalhar. Eu sou Vander, particular, é uma pessoa física, privada. Ele entra na justiça e ele pode pedir uma liminar, falando: o Vander me deve. Me deve por quê? Porque ele me atropelou. Esse processo vai condená-lo culpado pelo atropelamento. E o juiz vai mandar pagar. Só que o governo eu estou pegando no pé do Eurípides, né? Eu podia atropelar outra pessoa, né, pessoal? Quem que eu vou atropelar? O Robson. O Robson, nossa, o Robson tá na minha caderneta, né? Porque até hoje eu estou esperando não, não tá fora, não. Você tá me devendo Um programa que o como é senhor que nunca chama conseguiu isso? instalar, né? Essa aí, que você prometeu oficial, né? Porque eu não quero nada falsifique. Ainda mais agora que estão gravando a aula. Quero original, ok? Se acabar a Como é que chama pandemia, aquele programa? se acabar a pandemia que o senhor retornar, a gente instala esse trem. Como é que chama esse negócio que eu esqueci? Era um programa, Coreodraw. um Corel. Coreodraw. Tem de É graça na isso. internet. E o senhor, mito da internet, não conseguiu baixar ainda. Sou uma anta. Mas é para eu fazer meus PowerPoint mais bonitinho. Eu preciso aprender a mexer nesse troço aí. Você não quer dar aula para mim, não? Eu manjo um Bom, pouquinho, enfim, fecha professor. parênteses. Hã? Eu manjo um pouquinho. Vamos retornar. Deixa eu Pois acabar é. esse negócio aí. Beleza. Beijinho. Fecha o microfone aí. Então, pessoal, depois de eu contar esse bafão, né, da minha vida particular, com o Robson, né, que ele meio que está traficando CorelDRAW, mas é original, por favor. Então, tudo gravado é original, é um tráfico do bem, né, Robson? Pois bem, depois que, fechando esse parênteses, então, e tratando desse assunto,
O que eu quero e preciso que você saiba é que com o governo é diferente. A Constituição, pessoal, que é a maior regra do país, a Constituição é clara e a gente não pode violar a Constituição. A Constituição, no artigo 100, ela diz: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas. Então, se o Robson é atropelado por um caminhão do Exército que estava carregando uma retroescavadeira, viu, Robson? Um caminhão do Exército carregando uma retroescavadeira, atropela o Robson e o Robson fica machucado, ele quer processar o governo. O Exército pertence às Forças Armadas que integram a União. Então, o Robson vai processar o governo federal, a União. E ele vai pedir que a União seja condenada a pagar. O artigo 100 está respondendo: os pagamentos devidos pelas fazendas em virtude de sentença, os pagamentos far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica dos precatórios. Então, o artigo 100 está dizendo: o governo vai pagar, não importa que título, se é uma indenização, se é uma pensão por invalidez, se é tributo cobrado errado, o governo vai pagar, mas precisa de uma sentença. Ou seja, o governo não mete a mão no bolso por livre e espontânea vontade. A Constituição está dizendo que ele mete a mão no bolso para pagar qualquer um, Estado, União, município, DF, mete a mão no bolso para pagar em virtude de sentença. E mais, essa sentença tem que estar transitada em julgado. Onde está escrito isso? Ora, primeiro lá no parágrafo 5º. Olha o parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento do governo da verba necessária ao pagamento dos seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado. Tá vendo transitada em julgado aí? Eu vou grifar de verde, pessoal, em cima do vermelho, para você ver. O governo, qualquer pagamento, qualquer, tem que ter trânsito em julgado. Para precatório tem que ter trânsito em julgado? Tem. E para pequeno valor? Também. Mesmo que seja pequeno valor, mesmo que seja pequeno valor, precisa ter trânsito em julgado. Onde está escrito isso? Lá no parágrafo 3º. O disposto neste artigo 100, que diz que o governo só paga, mediante sentença. O disposto neste artigo, relativamente à expedição de precatório, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas devam fazer em virtude, de novo, sentença judicial transitada em julgado. Então, mais do que decorar, eu quero que você compreenda a lógica. A prefeitura, o Estado, a União tem dinheiro. Mas da onde que vem o dinheiro da União? Da onde que vem o dinheiro do Estado? Da onde que vem o dinheiro do município? Do povo, nós que pagamos impostos. Então, esse dinheiro do governo é dinheiro nosso, que o governo administra. E no meio da vida, o governo comete cagadas, né? Erros. Pode atropelar uma pessoa. Um caminhão do corpo de bombeiro não pode atropelar uma pessoa? É uma cagada. Acontece. O corpo de bombeiros pertence ao Estado. O motivo foi o atropelamento. Então, você processa o Estado, porque é bombeiro. Se fosse exército, a União. Mas o bombeiro aqui,
vai ser condenado por uma sentença, ele vai recorrer, o Estado vai recorrer, por quê? Porque o dinheiro é do povo, né? Então ele recorre, faz lá todo aquele auê, pode chegar no Supremo, mas um dia transitará em julgado. E o dia que transitar em julgado, que você ganhar a causa contra o governo, você vai ter que olhar para o valor. Se o valor for grande, não é pequeno, imagine que o governo tenha sido condenado a te pagar 5 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, esse valor vai ter que entrar na fila dos precatórios. Na fila dos precatórios. Depois que transitar em julgado, você vai apresentar a conta. Aqui você é obrigado a executar o governo. O governo não paga porque não quer. Olha o que eu estou dizendo. O governo não paga porque não quer. Ele não paga porque a Constituição diz que não é para pagar. É para entrar na fila dos precatórios. Há uma ordem cronológica. O que chega primeiro na fila vai ser o primeiro a receber. E como isso aqui não é a casa da mãe Joana, o governo tem que botar no orçamento para o ano seguinte. Vocês tiveram direito financeiro no primeiro semestre de 2020 com a professora Rosana. Vocês me contaram. Eu não sei se a Rosana, se ela falou de direito financeiro, se ela falou do orçamento, ela falou da LOA. Falou? Não, né? Está dizendo que não. Beleza. Quando a gente fala em orçamento, pessoal, esse é o modelo brasileiro, né? Você tem que ter um plano. E no modelo brasileiro são 3 planos, né? Um plano chamado de plurianual, né? Eu tenho o plano plurianual é aquele que você analisa um plano para o país para mais de um ano. Por isso chama plurianual, né? Mais de um ano. Aqui, pessoal, vale a pena, eu quero insistir, é o desenho da Constituição Federal. Então, só para você entender, embora esse não seja o objeto da aula, mas eu preciso que você entenda, no Brasil, o modelo brasileiro é assim. Vou pegar o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi eleito presidente da República, né? Todo mundo sabe. O primeiro ano de governo dele foi 2019. 2020, né, começa o segundo ano do governo dele. Ele foi eleito para ser presidente do país por 4 anos. 4 anos. O que acontece? Acontece o seguinte, e isso que eu estou te falando no âmbito federal serve para o estadual, serve para o municipal, ok? Serve para todos os entes. Então, o modelo brasileiro é assim. O presidente da República, o governador, o eleito, quando ele é eleito, ele tem que apresentar um plano. Nesse plano, ele vai estrategicamente dizer que veio. Ele foi eleito presidente da República, qual é a sua plataforma? No caso do Bolsonaro, a gente sabe, são várias plataformas, mas uma delas é o combate à corrupção, a melhoria da fiscalização e o tráfico de drogas, né, armar a população, enfim, isso é o plano dele. E tem um plano na área da educação, e tem um plano na área da saúde, enfim, existe um plano. Ele tem que apresentar esse plano para 4 anos. 4 anos. Então ele diz o que ele quer.
né? O que ele quer do Brasil daqui a 4 anos? E como é que ele vai fazer isso? Então, ele faz isso em outros planos para alcançar aquela meta. Então, ele quer, por exemplo, diminuir a violência no Brasil. Então, no plano plurianual, ele vem com essa ideia, né, é o chamado PPA, no plurianual, é essa sigla, PPA. Ele coloca o que ele imagina para o futuro, 4 anos. Aí, cada ano de governo dele, ele tem que traçar uma diretriz para alcançar resultado, e existe um direcionamento. Então, eu estou falando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, ela é anual, todo ano. Todo ano do Bolsonaro, ele vai ter que apresentar para o Congresso um meio de diretriz orçamento. Ele vai dizer, olha, o dinheiro do governo este ano vai ser para armar a Polícia Federal. Preciso comprar muita arma, preciso comprar satélites, preciso ter maior fiscalização das fronteiras, acabar com o tráfico de drogas. Ele vai fazer isso a cada ano para chegar ao resultado daquilo que ele programou no plano plurianual. E, junto com o PPA, a LDO, a LOA, que a LOA é o que ele vai fazer. Então, se você olhar para os três temas, o PPA, a LDO e a LOA, os representam, numa visão, o que eu quero fazer é o PPA. A LDO é o que eu posso fazer esse ano. E a LOA é o que eu faço. Então, é o que eu quero, o que eu posso e o que eu faço. Que é mais ou menos o que a gente deve fazer na nossa vida, né? Você concorda? Porque, veja, tudo bem, 2020 está meio cagado esse ano, né? Mas eu imagino que 2019, no romper do ano, você deve ter parado lá na sua vida e pensado o que eu quero para os próximos 4 anos. Um plano para daqui 4 anos. E para alcançar esse plano, o que eu vou fazer o ano que vem? Né? O que eu posso fazer o ano que vem? Ah, eu posso muitas coisas. E aí, o que eu faço no mês de janeiro, o que eu faço no mês de fevereiro, o que eu faço no mês de março. É mais ou menos essa ideia, tecnicamente, que representa a questão orçamentária no país. E isso é no âmbito municipal, isso é no âmbito estadual. E o que é mais legal, né, pessoal? Como o Bolsonaro, ele foi eleito em 2019, as eleições foram em 2018, em 2019 foi o primeiro ano dele. Ele ainda não tinha apresentado plano. Ele tem o ano de 2019 inteiro para apresentar. Então, o que ele fez em 2019? O plano da Dilma. O último ano do plano da Dilma, que era Dilma barra Temer, né? O mesmo vai acontecer com o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi eleito em 2019 para trabalhar 2019, 2020, 2021, 2022, né? Como 2019 era o plano da Dilma, o plano mesmo do Bolsonaro começa em 2020 e dura 4 anos. 2020 inteiro, 2021, 2022, em 2023. Só que em 2023 o Bolsonaro talvez não seja o presidente. Talvez seja o Luciano Huck, talvez seja o Dória, talvez seja o Sérgio Moro, talvez seja, sei lá, eu quem. E sempre vai ser assim para dar essa ideia de continuidade, né, pessoal? Para acabar com essa ideia de que as obras públicas têm que parar porque foi eleito um novo presidente, o novo prefeito, o novo governador, e ele não gosta, então ele quer mudar. Não, você vai prosseguir com a obra do outro. E quando você sair, alguém vai prosseguir com a sua. Ou seja, dá essa ideia de efetividade, enfim. Eu estou falando de orçamento, de dinheiro. Se o governo tem que pagar, a gente tem que olhar no orçamento. Será que eu tenho dinheiro para pagar? Por isso que a Constituição diz que você tem que apresentar a conta até o dia 1º de julho de cada ano. Porque no dia 2 de julho, o governo fecha o que ele vai pagar no ano que vem. Ué, mas e aí, ele não me paga? Paga. Só que você entrou dia 2, ele só vai pagar no outro ano. Porque assim que ele fecha dia 1º, automaticamente ele abre no dia 2 para os próximos itens para serem pagos. É assim que funciona, pessoal. É assim
que se tenha o orçamento de um ente. É bem complexo, óbvio, porque imagina, né, pessoal, o orçamento da União. Você consegue imaginar o tamanho do orçamento da União para educação, para saúde, para transporte, para turismo, para educação? Olha o tamanho do orçamento. Quanto que o governo não arrecada de tributos, né? Claro, evidentemente, que quando o país está em crise, e neste caso uma crise acentuada por uma pandemia, né? Porque nós já estamos em crise, o desemprego já era enorme no país. Agora, com a pandemia, vai aumentar o desemprego. Então, as empresas vão fechar. Então, é natural que a arrecadação tributária diminua, despenque, né? E o governo, ele tem conta para pagar. Por isso que está se falando agora, nesse momento, se você botar reparo no seu ouvido, de estourar o teto, que isso dá margem para impeachment. Por quê? Porque o governo ele tem uma conta para pagar e o dinheiro não está entrando. E ele precisa pedir empréstimos internacionais. Ele vai lá no FMI, ele vai lá no Banco Internacional, ele vai pedir empréstimo lá fora, né, para pagar a dívida. Né, aumenta-se a dívida pública, né, aumenta a dívida pública, porque o governo vai pedir empréstimo, porque ele tem conta que ele tem que pagar, não adianta. Tem um mínimo para educação, tem um mínimo para saúde. Tudo isso tem a ver o quê com tributário? Tem a ver que tributário é dinheiro. E se eu paguei um imposto errado, não importa, pessoal, o motivo. Eu só quero que você entenda. Se eu paguei errado, eu quero meu dinheiro de volta. Só que esse eu quero meu dinheiro de volta significa que tem que entrar com a ação chamada repetição de indébito. A primeira exigência dessa ação é que você tenha pago. Então, a prova da OAB, se colocar qualquer questão cuja peça seja repetição de indébito, a prova vai ter que dizer que já pagou. Ela não pode esconder essa informação. Já pagou, já efetuou o pagamento, já recolheu. Tem que ter essa informação. Porque aí liga a minha antena. Já pagou. Ó, parece um boi, né? Mas não é chifre, não, viu, pessoal? É antena. E esse também não tá combinando, né? Mas, enfim. É a antena para dizer, olha, se eu paguei, agora eu posso pedir o dinheiro de volta. Né? Porque eu só peço de volta aquilo que já aconteceu. Então tem que ter pago. Esse é o primeiro filé, né? Essa é a primeira coisa. Já pagou, por isso que eu brinco, já pagou, ferrou. Por quê? Porque eu tenho que entrar com uma ação de repetição de débito, tem que esperar o trânsito em julgado. Se for valor grande, tem que entrar na fila do precatório. Para isso, eu tenho que apresentar até o dia 1º de um ano para receber no ano seguinte. Se eu chegar no dia 2, só vai ser pago no outro ano. Ah, professor, mas aí é defasado? Não, não preocupa, é tudo corrigido, tá? O dinheiro é corrigido monetariamente. Então, fique tranquilo. Só vai demorar para pagar. Aí, se me permite, eu vou abrir um parênteses. Não sei se você conhece a realidade, mas todos os governos estão atrasados no pagamento dos precatórios. São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, município, a cidade de Guarulhos, o governo federal está atrasado. Por quê? Porque nós estamos numa crise há muito tempo, desde o governo Dilma, que a arrecadação diminuiu, empresas faliram, empresas fecharam, pessoas desempregadas, muita gente na informalidade. Então, evidentemente, o governo, ele não está tendo dinheiro, né? As pessoas não estão recolhendo impostos. E não importa. O que importa é que, se você pagou alguma coisa errada, você tem que entrar com ação de repetição de débito. O governo vai te devolver depois de uma sentença transitada em julgado. Se o valor é grande, tem que entrar na fila do precatório, apresentar até o dia 1º de um ano para ele se organizar, colocar no orçamento. Colocar no orçamento, pessoal, o orçamento ele é aprovado por uma lei. Significa que o orçamento que o executivo elabora, porque no caso do Bolsonaro, é ele que vai elaborar o orçamento para 2021. É ele que vai dizer.
Ele vai dizer quanto que vai gastar na educação, quanto que vai gastar na saúde, quanto que vai gastar com armas, quanto que vai gastar no combate às drogas, quanto gastar na cultura, quanto que vai gastar pagando sentenças, cumprindo sentenças. Ele que vai dizer. Ele leva isso lá para o Congresso e os deputados e senadores têm que aprovar. E aí sai uma lei dizendo, olha, para 2021 vão ser gastos tantos milhões na educação, tanto na saúde, tanto com precatórios. Por isso que eu tenho que apresentar até o dia 1º de um ano para ser pago no ano seguinte. Eu tenho que fechar essa conta para eu poder ter condições de pagar o povo, né? De forma organizada, por isso uma fila. Então, quem chegar no dia 2, não é que não vai receber, vai, só que vai entrar na outra fila, para o outro ano, porque a fila de um ano tem que ser fechada, né? Então, tá bem claro isso, né, pessoal? Outra coisa é saber o que é pequeno valor. Aqui, pessoal, se você quiser buscar, assim, uma raiz para entender, se o governo, de acordo com a Constituição, só pagar depois do trânsito em julgado, quanto tempo demora um processo? Quanto tempo demora para ter um trânsito em julgado? Rapaz, 20 anos. Porque o governo, ele recorre de tudo. Então, se eu entro em Guarulhos contra a prefeitura, porque eu paguei o IPTU errado, paguei errado. Era para pagar 100, eu paguei 1.000. Errado, pessoal. Ah, então a prefeitura está com R$ 900 seus? Tá. E eu quero meu dinheiro de volta. Ah, então, você tem que entrar com uma ação contra a prefeitura. Ela vai ser citada, ela vai se defender, haverá produção de prova. O juiz decidirá. Se ele decidir que você pagou errado, está provado que você pagou errado, e que a prefeitura tem que te devolver 900, ele vai dar uma sentença julgando procedente o pedido e mandando, condenando a prefeitura a te devolver os R$ 900 corrigidos, com juros. Só que o que o governo faz, ao invés de pagar, ele recorre. Ele vai para o TJ. Lá no TJ, os desembargadores vão julgar a apelação da prefeitura de Guarulhos. O TJ decide que a prefeitura tem que devolver o dinheiro mesmo, que você pagou errado. Você tem direito a receber os 900. O que a prefeitura faz? Entra com recurso especial, vai para o STJ. Entra com recurso extraordinário e vai para o Supremo. Pessoal, essa caminhada demora no mínimo, olha aqui para mim, demora no mínimo 10 anos. Quando transitar em julgado, 10 anos depois. Eu, Vâner, hoje, estou fazendo aniversário, já estou velho. Você imagina daqui 10 anos. Daqui 10 anos, eu gagar, né, com a muletinha, ganhei! Quero os meus R$ 900 de 10 anos atrás. Eu tenho que entrar com uma execução, porque o governo não paga. Ele só paga após o trânsito em julgado. Então eu tenho que executar. Eu tenho que ir na justiça dizer, escuta, ganhei agora. Aí o juiz fala, agora vamos pôr na fila. É o juiz que põe na fila. É o tribunal. Ele põe na fila. Para isso tem que chegar até o dia 1º. É assim que a máquina funciona. Acho que está bem claro isso, né? Está bem claro. Beleza. No nosso caso aqui, a gente já sabe que é uma repetição de indébito e a gente já sabe que o motivo é porque se criou um empréstimo compulsório por uma lei ordinária e a Constituição manda ser uma lei complementar. Também é inconstitucional porque a maldita lei ordinária, que está errada, mandou cobrar no mesmo ano. E a Constituição diz que é só no ano seguinte que pode cobrar. E eu paguei, quer dizer, eu não, o Caio pagou. Então ele te procura como advogado contando essa história, falando, olha que merda, eu paguei um tributo e agora eu descobri que ele é inconstitucional. O que eu faço? E você, advogado, vai dizer, pagou, ferrou, tem que entrar com repetição de indébito, tem que entrar com essa ação.
Ok? É isso que nós vamos fazer. Ação de repetição de indébito. A gente já fez o endereçamento, as teses aqui eu já coloquei para vocês. Então, vamos lá. Qualificação, Caio, nacionalidade, tudo isso eu já fiz. Qualifiquei a união, ação de repetição do indébito, em face da união, já qualifiquei ela, dos fatos, copiar o problema, colocar aquele, assim não resta alternativa, senão buscar a tutela do Estado para ver satisfeita a sua pretensão. Beleza. Terminei dos fatos, agora eu vou para do direito, né? Onde nasce o meu direito. Bom, o primeiro tópico do direito é falar da inconstitucionalidade do empréstimo compulsório por meio de lei ordinária. Essa, para mim, é a primeira coisa, porque nasceu um empréstimo. E em tributário, não há tributo sem lei. Então, nasceu um empréstimo por uma lei, eu tenho que olhar a lei. Essa é a primeira coisa. E quando eu olho a lei, qual é a minha surpresa? A lei está errada. Não pode uma lei ordinária criar empréstimo compulsório. Quem disse isso? A Constituição Federal. Então, eu coloco aqui, vocês já sabem o meu jeito de escrever, eu gosto de abrir títulos com a resposta. Isso já seduz o examinador. Eu sei, eu sou professor, pessoal, eu adoro aluno que é direto, objetivo. Eu não gosto de encher linguiça, não. É papum. Então, quando você já abre o título assim, dando a resposta, tanto que eu já começo dizendo da inconstitucionalidade da lei. Eu já estou chegando para o examinador dizendo, rapaz, eu não sou burro, não. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque ela é ordinária. E empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Então, veja que o meu tópico já é a resposta, pessoal, da inconstitucionalidade da lei ordinária 1234/2014. Aqui eu quero fazer uma observação boa. Você percebeu que eu coloquei o número da lei ordinária? É a lei que está no problema. É isso que a OAB quer de você. Ela não quer um aluno robô que decorou peça e que faz aquele modelo básico que faz tudo. O aluno tem que raciocinar, ele tem que trazer o problema da prova, que é o problema do Caio, que é o problema da Joana, que é o problema da lei 12, da lei 18, trazer este problema para a solução. Parece bobeira o que eu estou te falando. Ah, professor, na questão está dizendo a lei, será que eu tenho que repetir? Se você repete, você mostra para o examinador que você não é um robô, que você leu, que o que está discutindo aqui não é qualquer lei, que é a regra, mas é a lei 1234. É daquele caso, do Caio, porque você foi contratado para ser advogado dele, naquele caso. Então eu coloquei assim, da inconstitucionalidade da lei ordinária, 1234, 2 pontos. Empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar. Artigo 148, caput da Constituição. Isso é o título, pessoal. Agora, qual é a sua função aí enquanto aluno de 5º ano? É em casa desenvolver os argumentos a partir desse título. E esse desenvolver os argumentos sempre naquela trilogia, né? É introdução, estou colocando aqui no chat. O número um é introdução. O número 2 é desenvolvimento. Desenvolvimento. E o número 3 é a conclusão. Pessoal, isso é bem bobinho. Na boa, você pode fazer igual criança na primeira série. Quando pergunta assim, qual é a cor do boné do João? Aí você responde, a cor do boné do João é azul. Não é assim? A gente pega a pergunta,
e faz dela o início da resposta. Como foi suas férias? As minhas férias foram. Não é assim que a gente escreve? Então, quando eu coloco o título da inconstitucionalidade da Lei Ordinária 1234 de 2014, empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar, artigo 148, caput da Constituição, você pode começar assim. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 148, caput, não transcreva o artigo. A OAB não quer que você copie o artigo. Ela quer que você raciocine, que você pegue o que está escrito no artigo e escreva com as suas palavras. Que você só diga o número do artigo. Mas vai lá e leia e transforme o que está escrito ali nas suas palavras. Então, como eu disse, você pode começar escrevendo, a introdução é a Constituição Federal de 1988 estabelece que empréstimo compulsório somente poderá ser instituído por lei complementar. Entre parênteses, artigo 148, caput da Constituição. No presente caso, olha eu já desenvolvendo, no presente caso, a União Federal, conforme já foi dito nos fatos, estabeleceu, por meio de lei ordinária, recebida pelo número 1234/2014, empréstimo compulsório. Ó a conclusão, flagrante a inconstitucionalidade. Porque se a Constituição está dizendo que é lei complementar e a União fez uma lei ordinária, é inconstitucional. Ela não pode me cobrar. Por quê? Porque não há tributo sem lei. E neste caso não há tributo sem lei complementar. E precisa de uma lei complementar. E o que eu tenho é uma lei ordinária. Tá vendo como é fácil? É introdução. A introdução é boba, pessoal. É só apresentar o assunto, porque eu não posso cair de paraquedas, né? Então eu posso falar, olha, outro jeito de escrever. Como se sabe, os empréstimos compulsórios, espécie de tributo, vírgula, estabelecido na Constituição Federal, depende de lei complementar. Artigo 148, dizendo. No presente caso, você sempre tem que trazer o presente caso. No presente caso, criou-se um empréstimo compulsório por lei ordinária, que é flagrantemente inconstitucional. Enfim, você desenvolve e depois conclui. Dizer que é inconstitucional já é a conclusão. Entenderam isso? Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento. O que mais que eu posso dizer? Da violação ao princípio da anterioridade. Eventual cobrança somente seria possível no exercício seguinte ao da publicação da lei. Artigo 148, inciso 2, e artigo 150, inciso 3, a linha B. É aquilo que eu te falei. Além de ter o pecado de uma lei ordinária cobrar um empréstimo compulsório, o que já é errado, ainda cobrou no mesmo ano, o que é mais errado. Porque só pode cobrar no mesmo ano se for empréstimo compulsório de guerra. E o caso não é guerra. Só pode cobrar no mesmo ano empréstimo compulsório de calamidade pública. E o caso não é calamidade pública. O caso é de urgência, mas não é calamidade pública. É urgência de relevante interesse, que é a outra hipótese. E essa outra hipótese só pode ser cobrada no ano que vem. Então, o primeiro argumento é porque é inconstitucional, uma vez que se usou a lei ordinária para cobrar um empréstimo que a Constituição exige lei complementar. O segundo é que a própria Constituição diz que só se pode cobrar empréstimo no próximo exercício, não pode ser no mesmo. E o problema diz que é no mesmo, de janeiro a dezembro. Ele pediu emprestado do começo ao fim, no mesmo ano. Então, é inconstitucional. Aí você faz a mesma coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesma coisa, você pode começar assim, em matéria tributária, é disso que só se pode cobrar tributos respeitando a anterioridade prevista lá no artigo 150, inciso 3, letra B da Constituição. No caso dos empréstimos compulsórios, embora eu tenha duas modalidades, no presente caso, estamos diante da modalidade de empréstimo compulsório por razão de urgência e relevante interesse nacional. Nesta hipótese, a própria Constituição manda observar
a anterioridade, determinando o pagamento só no exercício seguinte. Ocorre no presente caso, a lei ordinária mandou pagar no mesmo ano. E Caio pagou no mesmo ano. Ele já pagou. Então, esse é o argumento 2. Argumento 3, da repetição de débito. Se eu paguei e eu disse que é inconstitucional pela razão de ter uma lei ordinária, quando deveria ter complementar, em razão de ter cobrado no mesmo ano, quando deveria ter cobrado só no ano seguinte, mas eu já paguei, o artigo 65.1 da Constituição diz que se eu paguei indevidamente, eu tenho direito à repetição do indébito. Isso não sou eu, é o CTN que está dizendo. O sujeito passivo tem direito, independentemente de protesto, e eu copiei o artigo ali no chat, vou copiar aqui de novo, para ficar mais perto de nós. O sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo. Número 1, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior. No meu caso, não foi a maior. Devia ter pago. Como eu paguei, pagou, ferrou. Então, meu direito, o sujeito passivo tem direito. Olha como começa o artigo. O sujeito passivo tem direito. É meu direito a restituição do indébito. Eu quero meu dinheiro de volta. Agora, se eu estou falando, mesma coisa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu posso começar a introdução assim. Todo contribuinte, os termos do artigo 165.1, a repetição dos valores pagos indevidamente. Pronto, já introduzi. Desenvolvo. No presente caso, Caio pagou. Tem que escrever que ele pagou. É aqui que eu tenho que afirmar. Ele pagou. Por isso que ele está pedindo. Então, no caso, Caio pagou. Pagou o empréstimo compulsório. No entanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, requer o dinheiro de volta. Ó a conclusão. Diante da flagrante inconstitucionalidade, já pagou, não resta alternativa, pediu o dinheiro de volta. Pediu dinheiro de como? Liso, leso, sou louco? Não. Pediu dinheiro de volta corrigido e com juros. Então eu coloco, é meu direito, eu quero o dinheiro de volta, mas não é o dinheiro, daqui 20 anos você vai me dar os 900. Eu quero dinheiro corrigido e com juros. Eu tenho 2 súmulas do STJ dizendo que é necessário corrigir e dizendo que é necessário pagar juros na repetição do indébito. São 2 súmulas tributárias. Essas súmulas já caíram na OAB, já caíram na primeira fase e já caíram na segunda fase. E o CTN ainda manda dizer a mesma coisa. Manda dizer que todo dinheiro proveniente do pagamento indevido deve ser corrigido com juros. Deve ser corrigido com juros. Então, veja como eu fui na cadência lógica. É isso que eu quero que você, aluno, desenvolva. Uma lógica nas coisas. Às vezes, você sabe a resposta. Mas na hora de pôr no papel, você se atrapalha. Na hora de pôr no papel, você não sabe o que põe primeiro. Pensa pela lógica. Eu paguei, porque tributo eu sou obrigado a pagar. Eu paguei por quê? Porque eu sou obrigado, é tributo. Eu paguei. Descobri que estava errado. Então veja que eu começo a minha ação assim, estava errado. Descobri que estava errado. Porque é um tributo que exige lei complementar e foi feita ordinária. E que não pode ser cobrado no mesmo ano. E aí, tá travando para todo mundo ou é só o Eurípides? Sim, para todo mundo? Eita, vou tentar sair. Eu vou tentar sair e voltar, beleza?
Tá, mas antes eu vou tirar uma foto, porque eu estou registrando tudo. Espera aí. Não, porque depois eu mando para a doutora Osana, só para ela saber, entendeu? Cadê? Deixa eu tirar. Beleza. Já fiz o registro. Eu vou sair e entrar de novo para ver se funciona alguma coisa, ok? Espera só um minutinho. Vou escrever aqui. Vou sair novamente. Voltei. E aí, será que vai travar? Vamos ver. Olha só. Eu sigo uma lógica. Houve uma lei tributária, não há tributo sem lei. Houve uma lei criando um tributo. Essa lei é inconstitucional. Normal. Errou. Tá igual? Piorou? Hein, Ana? Vai e volta. Normal. É, dá para entender. Então, beleza. Então, ó, lógica. Não há tributo sem lei. Então, primeiro tem que ter uma lei. Esta lei está errada. E, não obstante ela estar errada, eu, ignorantão, cumpri a lei errada. Paguei. Essa é a lógica. Então, se eu paguei, eu quero de volta. E eu quero de volta corrigido. Tá vendo? Tá vendo como eu posso, passo a passo, pensar a arrependimento de débito assim? Essa é a lógica para o resto, pessoal. Essas repetição de débito despenca na segunda fase da OAB. O ano passado, a questão foi repetição de débito. O ano passado, você imagina se você tivesse feito essa prova? Você tinha passado, porque é uma petição tão boba, é uma petição tão simples, é uma petição tão lógica, porque primeiro, para eu pedir de volta, eu tenho que dizer que eu paguei, e eu paguei, e paguei errado, por isso que eu quero de volta. Então, o argumento é, primeiro, a inconstitucionalidade. E por que é inconstitucional, e levando em consideração que eu paguei, eu quero de volta. Repetição de indébito. E corrigido, com juros. Entenderam? A lógica, toda repetição de débito pode ir nessa lógica. Pode decorar, se você é daqueles que decoram. Eu não gosto de decorar, eu gosto de entender, eu gosto de entrar na lógica. Mas pode pegar esse modelo, vamos dizer assim, que eu estou dando para vocês, para aprender repetição de débito. Aí é só mudar o problema e jogar aí. Mudar o problema e jogar aí. Evidentemente, olhando para a tese, porque a tese pode ser diferente. Mas sempre começa com a lógica. Há uma lei que está errada. Eu paguei e quero de volta, e quero corrigido. Ok? Pois bem, seguindo adiante, eu entro na parte dos pedidos. E aqui, pessoal, a pontuação é enorme, enorme. Cada pedido tem ponto, cada pedidinho. Não posso perder, não posso. Se você vai para o artigo 319, ele já te dá uma boa cola, porque ele fala que você tem que pedir o pedido e as suas especificações. Você tem que pedir as provas que você pretende produzir. Então, veja que ele vai trazendo a citação do réu, né? Todo réu tem que ser citado. Então, eu coloquei assim, ó. Eu gosto de, quando chegar no pedido, eu gosto de ser direto, objetivo. Não gosto de mimimi,
sabe? Não, antes posto requer, chega e pede. Antes posto requer. Ante tudo que eu já contei, eu peço. E qual é a primeira coisa que eu peço? O julgamento procedente do pedido. Não é julgamento procedente da ação. Está errado. A ação é o direito de bater na porta da justiça. E esse direito de bater na porta da justiça não está sendo julgado. Ele é seu. Quem deu foi a Constituição. Eu não estou pedindo para julgar procedente a minha ação. Eu estou pedindo para julgar procedente o meu pedido. O pedido que eu quero fazer é condenar a União a devolver. Eu usei a palavra restituir, mas você pode colocar, condenar a devolver todos os valores pagos a título de empréstimo compulsório, com juros e correção monetária, em virtude das flagrantes inconstitucionalidades da Lei 1234. Eu não preciso repetir quais são as flagrantes inconstitucionalidades. Eu já disse lá. Eu não preciso repetir. Ah, professor, mas eu gosto. Tá bom. Você gosta de escrever, você vai ter que escrever tudo de novo. Em virtude da lei ordinária não poder criar empréstimo. Você pode. Mas eu, Wanner, vai por mim, prefiro que seja direto, objetivo. Você vai lá e diga, o julgamento procedente do pedido para quê? Para condenar a União à restituição de todos os valores pagos a título de empréstimo compulsório, porque eu tenho que dizer, paguei do quê? De empréstimo compulsório, com juros e correção monetária, em virtude das flagrantes inconstitucionalidades da Lei 1234, porque eu tenho que dizer qual é a lei que é inconstitucional. Sempre vai ser assim. Você pediu para julgar procedente, então você está pedindo que a União pague. E no Brasil quem deu causa paga. Paga, inclusive, honorários. Então, o segundo pedido, e a OAB pontua, e às vezes já pontuou com 50, meio ponto, a condenação do réu ao pagamento de custos e honorários. Você tem que pedir a condenação ao pagamento de custos e honorários. Coloca automático. Pede para condenar a devolver o dinheiro e custas e honorários. Então, a condenação da União ao pagamento de honorários nos termos do 85. Pedir a procedência para devolver o dinheiro, corrigido. A condenação da União. Agora eu peço que ela seja citada para se defender. Professor, mas você pagou, está provado que você pagou, ela tem que se defender? Tem. Ela pode dizer que a lei não é inconstitucional. Sei lá o que ela pode dizer. Ela é louca, ela pode dizer o que ela quiser. Mas ela tem o direito de dizer. Então, ela é citada para querendo oferecer resposta no prazo legal sob pena de revelia. Pedir a procedência, pedir honorários, citação. Agora eu peço as provas que eu pretendo produzir. A produção de todos os meios de prova em direito admitidas. Neste caso, a maior prova que eu tenho é o comprovante que eu paguei. Essa é a maior prova. Mas eu posso pedir perícia, vai que alguém venha questionar a autenticação. Então, por isso que eu já digo, todos os meios. Mas pode, se você quiser, a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, vírgula, especialmente prova documental e pericial. Ah, não, o professor não quer escrever isso não. Beleza. Porque quando você diz todos os meios, já está dizendo todos, né? Mas se quiser pôr, pode pôr. Você não vai ser punido por ter, professor, eu coloquei juntar documentos e perícia. Beleza. É capaz do examinador até gostar mais. Pedir a condenação para devolver o dinheiro corrigido e com juros. A condenação da União para pagar honorários. A ação da União. As provas que eu pretendo produzir. Agora, a audiência de mediação. O governo pode participar de audiência de mediação? Pode. Aliás, a lei de mediação já abre para a Fazenda Pública. O governo pode participar e fazer acordo. Isso encurta o problema, pessoal. Eles têm autonomia para isso.
É a novidade, é o Brasil moderno. Então, pede audiência. Às vezes já resolve. Às vezes o governo faz uma proposta. Então, peça audiência. Isso vale ponto. Não esqueça, está no código. Peça audiência. E dá-se a causa o valor de. Toda causa tem valor. Neste problema, não se disse quanto era de empréstimo. Então, você não vai inventar. Você só vai colocar dá-se a causa o valor de e 3 pontinhos. E, por favor, feche falando local, data e ano. Local, data e ano. Advogado. OAB. Isso aqui vale ponto, pessoal. Isso aqui no gabarito da OAB, começa a pegar o gabarito lá no site da GV. Isso aqui eles chamam de fechamento. 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 Isso aqui vale décimos, tá? 10 décimos. Fechamento. Não esqueça, eu falo isso, eu dou aula do meu jeito, vocês conhecem a minha aula. Mas o ano passado, a turma do 10º A, a turma do 10º B da noite, termina a petição, esquece de colocar. E o que coloca Guarulhos, a data, não pode, pessoal. Na prova da OAB, você não pode identificar, você não pode dizer que você é de Guarulhos. Você tem que dizer local, data e ano, é uma prova. Advogado ou A, né, porque a gente não sabe se é homem ou se é mulher, e OAB. Eu tenho uma pergunta aqui. Ah, a Carolina está perguntando, temos em que pede deferimento? Sim, eu esqueci de botar, né? Pode botar aí. Eu esqueci. Professor, no caso de acordo, quando ocorre a homologação, expede-se o precatório? Beatriz, se o valor for alto, sim. Do trânsito em julgado da homologação, já manda o juiz para o TJ, porque quem pede é o tribunal, para entrar na fila. Se for valor, o que vai mais acontecer, porque valores pequenos, as prefeituras, os estados e a União, eles fazem acordo. Então, eu tenho que te pagar 10 mil, é valor pequeno para a União Federal. Pequeno para ela é 60 salários mínimos, o salário mínimo está 1.000, é 60 mil. Então, para a União, se você está cobrando 10 mil de diferença de algo que você pagou errado, na audiência ela pode falar, olha, eu te ofereço 5. Para ela é ótimo. É menos dinheiro para ela pagar. Para você pode ser ótimo, que você fala, eu vou ficar na fila esperando, tá? Me dá 5 aí, né? Então vale muito a pena. E é depois da homologação. Então, eu diria até, completando a sua pergunta, não é só homologar, tem que ter o trânsito em julgado, né? Então, é depois do trânsito em julgado da homologação é que faz o precatório. E a Carolina, então, falou que eu esqueci de dizer pede deferimento. Pede deferimento, ok? Aí a gente fecha a peça, né? Com isso a gente fecha. Pessoal, eu vou pedir licença e dispensar vocês. A nossa aula foi dobradinha por uma razão importante. A próxima peça que eu vou encaminhar já para o grupo de vocês, ela envolve repetição de indébito, mas eu não queria começar um raciocínio para daqui exatamente 20 minutos eu ter que parar, entendeu? Então, eu vou passar para vocês essa segunda peça, mas na próxima aula, que é daqui 15 dias, a gente começa ela do começo, ok? Aí eu não perco tempo para fazer backup, né? Eu já começo com ela. Pode ser assim? Beleza? Então, Romildo, abraço, carinho de todo mundo. Robson, Professor, a Tainá. Oi, fala, Rodrigo. parabéns, felicidades, muitos anos de vida, que Deus abençoe. Que assim que acabar essa pandemia, a gente vai fritar uma galinha dessa de pelo aí, com fé em Deus.
Ai, égua, coitada das minhas galinhas, elas estão botando ovo, doido. Tão bonitinho os ovinhos delas. Grande abraço, professor. Eurípides, falou, abraço, saúde, obrigado, Valdirene.